A magnífica humanidade criada por Deus se encontra hoje diante de uma escolha decisiva: erguer uma nova Torre de Babel ou construir uma cidade onde Deus e a humanidade habitam juntos. Com essas palavras, o Papa Leão XIV abre a sua primeira encíclica, intitulada Magnifica Humanitas, a magnífica humanidade, a respeito da salvaguarda da pessoa humana diante dos avanços da inteligência artificial. Esse vídeo vai servir como uma pequena introdução à encíclica para você que é católico e para você que não é católico. Nesse canal eu falo de literatura, eu falo de historiografia e essa carta encíclica do Papa Leão foi algo determinante nas últimas semanas, nos últimos dias. No momento em que eu gravo esse vídeo faz um mês que o Papa fez a publicação da Magnifica Humanitas, deu tempo de eu ler, de eu digerir a carta, de eu pensar a respeito. Mas no momento em que ela foi publicada, não se falava de outra coisa. Vários portais cristãos e portais seculares falando a respeito do que o Papa falou da inteligência artificial, dos ditos a respeito da escravidão que o Papa fez nessa mesma carta, das citações inusitadas que ele fez, como por exemplo ao J.R.R. Tolkien, que é o foco desse canal aqui. E eu acho que vale a pena fazer uma pequena introdução para que você entenda o que é essa carta encíclica, do que ela trata e que você talvez seja motivado a fazer a leitura. Independente de você ser cristão, de você ser católico ou não, essa é uma carta importantíssima nos dias atuais e o Papa falou verdades que têm moldado a maneira da humanidade enxergar as coisas perante os avanços da era digital e da inteligência artificial. Bom, do que se trata? A carta encíclica ela é o principal documento do Papa para a Igreja Universal e para o mundo. O Papa trata de temas que são atuais e importantes para a Igreja. E não é diferente com a Magnífica Humanidade, que trata a respeito da inteligência artificial. Mas a Magnífica Humanidade ela é diferente de outras cartas encíclicas quaisquer, como é o caso, por exemplo, da carta Deus Caritas Est, que vai falar do fato de que Deus é amor. Isso é um tema que dá para você ler isoladamente, mas não é o caso da Magnífica Humanidade. A Magnífica Humanitas ela se insere dentro de um contexto de cartas encíclicas, um contexto de documentos que são a doutrina social da Igreja, que surgiram no final do século XIX com o Papa Leão XIII, que é o antecessor onomástico, o antecessor de nome do nosso Papa atual, que é o Papa Leão XIV. E a escolha, isso foi decisivo na escolha do próprio nome do Leão XIV. Ele escolheu esse nome porque ele quer ser um sucessor espiritual de ações, de escritos, de orientações do que foi o Leão XIII. Dando um contexto histórico, o Leão XIII, no final do século XVIII, foi o Papa da virada do milênio do século XVIII para o século XIX. Ele escreveu um documento muito importante chamado Rerum Novarum, a respeito das coisas novas, que vai tratar dos avanços da industrialização, da Revolução Industrial, a respeito de comunismo, de capitalismo, ambos atacados e condenados pela Igreja. Nessa carta ele vai condenar sim o comunismo, mas vai também condenar muitas verdades capitalistas e vai condenar o próprio liberalismo econômico, que muitas pessoas não sabem, e nesses dias loucos de eleição, a Igreja é usada como narrativa para todos os lados, Mas nessa carta o Papa Leão XIII ele bate principalmente nessas três frentes, nessas duas frentes, no comunismo e no liberalismo econômico. E ao longo dos anos, desde o século XVIII para cá, várias cartas elas vão se juntar a Rerum Novarum para formar um corpo de ensinamentos que são a doutrina social da Igreja, que é o que a Igreja pensa de forma sistematizada a respeito de economia, de política e de verdades sociais. E o Papa Leão ele apresenta esse paralelo. Como o Leão XIII ele foi o Papa para falar lá da primeira Revolução Industrial, de como salvaguardar a pessoa humana diante da industrialização exacerbada, diante do comunismo, do capitalismo, ele é o Papa que quer ajudar a salvaguardar a pessoa humana diante da nova Revolução Industrial, que é a revolução das inteligências artificiais, a revolução digital, a revolução da pós-modernidade atual, que é algo muito, muito, muito urgente para a Igreja.
como salvaguardar a dignidade da pessoa humana nesses tempos. É sobre isso que trata a carta. Ela está dividida em 5 capítulos. No primeiro capítulo, nos primeiros 2 capítulos, o Papa ele vai dar um curso de doutrina social da igreja. Se você não sabe o que a igreja pensa a respeito de temas sociais, leia os 2 primeiros capítulos da Magnificat Humanitas, que não vão ser sobre inteligência artificial, mas vão ser sobre doutrina social da igreja. No primeiro capítulo ele vai falar de todos os documentos, tudo aquilo que a igreja apresenta de doutrina social, desde o Leão XIII até o Papa Francisco, que foi o último Papa antes do Leão XIV. Esse é o primeiro capítulo. No segundo capítulo ele vai apresentar os fundamentos e os princípios da doutrina social da igreja. Esse para mim é o capítulo mais valioso de toda a obra. Não é sobre inteligência artificial, mas se você lê com o coração aberto e de fato aplicado para compreender esse segundo capítulo, você vai entender o que a igreja pensa e como ela se posiciona diante de todos os problemas do mundo moderno. Não só os avanços da IA, mas as guerras, o aborto e diversos outros detalhes que geram tantas polêmicas. Não é difícil você entender qual que é o posicionamento da igreja. A igreja sempre vai utilizar esses fundamentos e princípios para se posicionar diante dessas questões. O Papa vai tratar a respeito da dignidade da pessoa humana, que é uma dignidade infinita, ontológica, que não pode se alterar em momento algum. A igualdade de dignidade de uma pessoa para outra. A minha dignidade é a mesma que a sua. Eu ter um canal no YouTube não me torna mais digno do que você. Eu receber mais não me torna mais digno do que você. Essa dignidade, essa igualdade é um fundamento para a doutrina social. Os direitos humanos são fundamento para a doutrina social. E depois ele vai falar dos princípios. Hoje em dia, nós não temos muita noção do que é de fato um princípio. Você vira para uma pessoa e pergunta quais são os seus princípios, a pessoa vai falar, a família é o meu princípio. Família não é princípio. A pátria é meu princípio. Pátria não é princípio. Quais são os seus princípios? Eu sou cristão. Isso não é princípio. Eu sou católico. Isso não é princípio. Não é princípio. Se são detalhes sobre a sua vida, se são bons ou ruins, não vem ao caso. E todas essas coisas que eu citei, na minha opinião, são coisas boas, mas não são princípios. Ali o Papa ele vai levantar quais são os princípios da doutrina social da igreja. O princípio de solidariedade, de subsidiariedade e diversos outros princípios. Ao todo, se não me engano, são 6. E eu posso até fazer outro vídeo específico para falar dos princípios. Se você quiser, você pode mandar um comentário aqui embaixo pedindo para que eu veja, se tiver uma procura eu faça um vídeo específico sobre isso, porque vai ser muito útil para que você entenda como que a igreja pensa todos os temas sociais. Todos eles vão passar por esses princípios. Por que a igreja condena o comunismo? Passa por esses princípios. Por que a igreja condena o liberalismo econômico? Passa por esses princípios. E o Papa ele destrincha, é basicamente um curso que ele fala a respeito disso no capítulo 2. No capítulo 3 ele começa de fato a falar de inteligência artificial. Tiveram profissionais da área que entendem de fato de IA para escrever esse capítulo. Então não é só um Papa falando de legalismo, moralismo a respeito disso, não. E inclusive o que ele fala é muito interessante, porque ele diz que a inteligência artificial não é nem má, nem boa. Só que de nenhuma maneira ela é neutra, porque ela carrega em si o viés daquele que criou ela. Então quem criou aquela inteligência artificial coloca as próprias características e interesse nela. As inteligências artificiais, nenhuma inteligência artificial é moralmente neutra. Para a gente utilizar aqui um termo acadêmico, muito interessante fazer um comparativo com o que o Legoff levanta naquele texto, Documento Monumento, que a gente passa a olhar para documentações e compreender que elas são construções de poder, sim, assim como qualquer obra de arte. Quando você vê um quadro do Napoleão, aquele quadro do Napoleão foi pintado de uma forma para que o Napoleão fosse heróico. E todo documento histórico é assim. Mas não só os documentos históricos, as inteligências artificiais também são assim. Elas são ferramentas, sim, são úteis, mas elas carregam o viés daquele que as criou. Experimenta ir lá no Grok e falar mal do Elon Musk. Não vai dar certo. Não vai funcionar. Por quê? Porque o Grok vai puxar o saco daquele que é o pai dele, que é o criador dele. E isso vai valer para todas as inteligências artificiais. Todas elas. Então elas não são moralmente neutras.
E é problemático que elas estejam nas mãos apenas de pessoas específicas. E é aqui que o Papa vai fazer a sua crítica às Big Techs. E esse poderio, esse artefato útil da inteligência artificial, ele deveria ser dissipado para que todas as pessoas tivessem esse poder, esse controle, para que não ficasse apenas na mão de algumas pessoas. O Papa cita que é ruim que isso esteja na mão apenas dos governos, mas quando você tem um Estado, esse Estado, você parte do princípio que esse Estado, ele preza pelo bem daqueles que o habitam, né, daqueles que estão sob sua tutela. Isso é um princípio inicial, não necessariamente vai acontecer. Mas quando isso está nas mãos de iniciativas privadas, essas iniciativas privadas não têm nenhum compromisso na salvaguarda da pessoa humana, que o Estado, pelo menos em teoria, precisa ter. Então fica ali essa crítica do Papa Leão, muitas críticas ao tecnicismo e por aí vai. Esse é o terceiro capítulo. No quarto capítulo, o Papa vai falar a respeito da relação da IA na vida humana. Então ele vai falar de verdade, ele vai falar de outros termos, outras situações cotidianas da vida humana onde a IA se aplica, como ela se aplica de forma boa e como ela se aplica de uma forma má. Como isso pode vir a ser problemático. O Papa vai falar de vício, de como a IA, os algoritmos, o digital tem se tornado um vício na vida das pessoas e que as grandes Big Techs têm utilizado dessa vulnerabilidade da pessoa humana para enriquecer e o quanto isso é ruim e diversos outros problemas. É um capítulo riquíssimo e vai desembocar no quinto capítulo, que é onde ele vai falar da IA e da paz. Então ele vai dizer de aplicações da IA na guerra, como isso tem sido complicado, como tem sido problemático, quando o homem deixa de puxar o gatilho para que a IA puxe o gatilho e por aí vai. Então como a IA tem sido utilizada como uma ferramenta para se fazer guerras. É aqui que o Papa vai citar o conceito da guerra justa como um conceito superado. Por quê? Porque as pessoas têm utilizado não o conceito de guerra justa que a igreja utiliza, que é um conceito muito pequeno, que é o da legítima defesa, mas o conceito da guerra justa enquanto conceito amplo, que tem utilizado tem sido utilizado enquanto uma desculpa para guerras sem sentido, para violência sem sentido. E o conceito de guerra justa da igreja, que é o da legítima defesa, é que você nunca deve começar uma guerra, mas que você tem direito de se defender caso essa guerra comece. Então assim, o Papa vai falar das utilizações da IA nesse âmbito. E depois ele vai concluir, é na conclusão que ele vai citar o Tolkien, dizendo como todos nós temos responsabilidade. Por que o Papa está escrevendo uma carta a respeito de inteligência artificial? Ele não deveria estar preocupado apenas com temas religiosos? Não, ele também está preocupado com aquilo que diz respeito à dignidade da pessoa humana e ele tem uma responsabilidade para com isso. Por isso ele escreve a carta. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque eu tenho uma preocupação, eu tenho uma responsabilidade para com a dignidade da pessoa humana, então estou tentando fazer a minha parte. E você também deveria fazer a sua parte, para que isso chegue nas pessoas que têm impactos grandes, que têm a possibilidade de fazer um grande impacto na maneira de nós lidarmos com a inteligência artificial. Por quê? Porque nós não sabemos até onde a inteligência artificial pode nos levar, da maneira que ela tem sido levada. A inteligência artificial não pode substituir a pessoa humana. O Papa faz críticas duras ao pós-humanismo, ao transhumanismo e de como todas as vezes que o ser humano tenta ser mais do que humano, ele se torna menos do que humano. É ali que ele vai citar o J.R.R. Tolkien, ali na conclusão, onde ele vai dizer que nós precisamos fazer o que é possível com o nosso tempo, no nosso tempo, para preservar o mundo para aqueles que chegam. Não é exatamente essa citação, mas eu não a separei na íntegra. É uma fala do Gandalf, que é muito interessante. E basicamente é isso. Esse vídeo é para ser basicamente uma introdução para essa carta do Papa. Ele encerra retornando aquela frase inicial, aquela imagem inicial da Torre de Babel e da construção de uma cidade de Deus, né? Ele é agostiniano, então ele está citando Santo Agostinho, mas ele também está recorrendo a uma imagem da Sagrada Escritura, que é da reconstrução dos muros de Jerusalém. Ele apresenta essas duas alegorias bíblicas,
Na primeira da Torre de Babel, nós vamos construindo algo que nos quer fazer maior do que deuses, para que nós possamos tocar o céu com as nossas próprias forças. E nisso nós vamos nos confundir, nos dividir e nos destruir. Essa é a mensagem de Babel. Mas em contrapartida, quando se trata da reconstrução dos muros de Jerusalém, nós podemos nos unir e através da nossa união, visando encontrar a Deus, nós podemos fazer uma cidade maravilhosa, uma cidade de Deus, uma magnífica humanidade elevada àquilo que ela de fato foi feita para ser. Basicamente é isso que o Papa diz nessa carta. Se você não é cristão, não é católico, não acredita em Deus, não acredita na igreja, no poder do Papa, em nada disso. Se você não é cristão, não é católico, não acredita na igreja, não acredita no Papa, não acredita em Deus, eu não vou dizer que esse vídeo não é para você. Muito pelo contrário, eu te recomendo que leia a carta. Leia a carta e veja o quanto de verdade tem presente naquela carta. É maravilhoso. Tá? São temas importantes para os quais nós precisamos lidar. É como se o Papa estivesse fazendo um manifesto para que nós possamos pisar um pouco no freio e olhar para que rumo nós estamos levando a nossa humanidade. Em momento nenhum ele fala que a IA é uma coisa ruim. Em momento nenhum ele fala que a inteligência artificial é algo a ser condenado, algo a ser jogado no lixo. Pelo contrário, ele elogia o quanto é uma ferramenta valiosa, mas que ela não pode substituir a pessoa humana em hipótese alguma. Se você é católico, a mesma coisa. Muito bem-vindo ao canal, recomendo que leia a encíclica, recomendo que conheça os outros vídeos do canal. O vídeo não é sobre religião, o canal não é sobre religião nem sobre política, é sobre pesquisa acadêmica, sobre literatura, mas eu acredito que essa carta ela afeta e muito os temas do canal e ela tem muito a ver com o meu tema de pesquisa, que é Tolkien e a pós-modernidade. Então eu vou voltar a essa carta, eu vou voltar a esses temas em determinados momentos. E se você tiver desejo de falar de outras coisas, por exemplo, o fato da citação do Papa sobre a escravidão, tem muita fake news a respeito do que o Papa falou, recomendo que leia, mas se quiser eu posso fazer um vídeo explicando que de fato o Papa estava pedindo perdão, sobre qual de fato é a relação da igreja com a escravidão ao longo dos séculos. Essa relação existe, nós não podemos virar as costas para ela, mas o Papa não está fazendo nada de inédito, tá? Porque o João Paulo II no início dos anos 2000 já tinha pedido perdão pela relação da igreja com a escravidão, tá? Então não é nada inédito, ele está só ecoando o pedido de perdão do João Paulo II. Ao mesmo tempo, a igreja nunca foi uma promotora da escravidão, como se diz por aí, então nós podemos fazer um vídeo sobre isso, por mais que não seja o foco do canal, esse ainda é um canal de historiografia também, então eu posso falar sobre isso, mas, bom, o vídeo era só para ser uma introdução à Magnificat Humanitas, que é essa encíclica do Papa Leão XIV. No mais, é isso. Peço perdão por ter me delongado demais e espero que você possa conhecer o canal.